Aleluia, glória a Deus. Nesse momento o pastor Arthur estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E o mesmo estará dando continuidade na ceia do Senhor. Saúdo a todos em nome de Jesus. Estou aqui substituindo a nossa irmã Cláudia. Ela está a semana inteira em algumas programações já. E eu me disponibilizei para substituí-la caso ela precisasse. E ela disse a mim que podia substituí-la. Vamos colocar de pé, você está com a sua Bíblia. Abra no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas tem sido falado na igreja esses últimos dias. Um livrozinho pequeno, você pegando aí do Evangelho de Mateus, voltando, é mais fácil você encontrar o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 3, mas depois a gente prossegue a exposição do capítulo 1. Depois da leitura, convido aqui o diácono William para orar, agradecendo a Deus a leitura, intercedendo por mim. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3 está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, Deus querido, nós queremos, meu Pai amado, te agradecer, Deus querido, por esse momento, Deus querido, da tua palavra, meu Pai amado, aonde, Deus querido, o Senhor falará com tua igreja aqui essa noite, meu Deus querido. Usa grandemente o teu servo, meu Pai amado, para pregar a tua palavra, Deus querido, e tudo aquilo que o Espírito Santo mandar, meu Pai amado, seja guiado, meu Deus querido, pelo Senhor, e que Ele venha falar tudo aquilo que o Senhor mandar. É isso que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a seguinte temática: não tente fugir de Deus. Não tente fugir de Deus. Você pode até tentar, é um direito seu, mas o conselho é que você não faça isso. Como hoje é culto de missões, a história de Jonas lembra-nos muito sobre isso, e eu reforço a minha introdução dizendo que uma palavra que define, que explica muito bem Jonas é mesmice. Mesmice é aquilo que é uma decisão de não mudar. Ele tinha um coração obstinado a fazer a sua vontade, querer que as coisas acontecessem do seu jeito, e achava ele que as missões, ou a missão que Deus o designara a fazer, ele podia optar sobre quando, sobre aonde e do jeito que ele quisesse fazer a sua missão ou pregar a palavra de Deus. Ele não podia estar mais enganado do que isso. Não podia estar mais enganado. Ele estava enganado porque todo servo de Deus, irmãos, assim como eu, assim como você, nós aprendemos desde cedo a ter uma dependência de Deus. Nós aprendemos desde cedo de que a mensagem, ela não é nossa, é uma mensagem de Deus. E nós aprendemos desde cedo que nós recebemos uma ordem a pregar a todo mundo. Não a alguns grupos específicos, não a quem eu gosto. A nossa missão é pregar o Evangelho de Jesus a todos os povos. Israel tinha também essa missão. Todo judeu sabia da promessa feita a Abraão. Qual foi a promessa feita a Abraão? Deus disse a Abraão: através de ti
serão benditas todas as nações da terra. Na verdade, lá todas as famílias da terra, que no final vai ser todas as nações. Todo judeu sabia disso. E Deus chama o profeta, cobra do profeta essa missão, o orienta para isso, mas ele não quis. Ele tinha um coração obstinado a fazer o seu querer. Eu me lembro de uma parábola, eu ouvi essa parábolazinha há muito tempo, eu me lembrei dela, chama-se a parábola da vaca. Parábola bonita, né? O tema, parábola da vaca. Certo dia estava o mestre e o seu aprendiz fazendo aí as suas peregrinações. Aí o dia estava se acabando, se aproximando à tardinha. Aí o mestre disse: a gente precisa de uma casa para se hospedar. E eles se aproximaram de uma casa simples e disseram: vamos falar com o dono dessa casa, ver se ele nos dá hospedagem. E o dono da casa aceitou. Aí entraram na casa para jantar, o mestre e o seu aprendiz. Quando foi na hora da janta, irmãos, a janta simples, mal tinha para o pessoal da casa. O pai, a esposa e 3 filhos. Aí para completar 2 hóspedes, né? Que era o mestre e o seu aprendiz. E aquela comida pouca, aí o aprendiz olhou assim para o mestre e disse: ô rapaz, que situação difícil, né? Mal está tendo para esse povo, ele ainda, graças a Deus, está aqui repartindo com nós esse pouco. Será que a gente não podia fazer nada por essa família? Isso era o aprendiz perguntando ao mestre. Aí o mestre olhou assim para o dono da casa e disse: ei, qual é a fonte de renda dessa casa? Aí o dono da casa disse: olha, você está vendo aquela vaca ali? Aquela vaquinha ali a gente faz o leite, a gente tira o leite, faz o queijo. Aí com o que dá para a gente usar, a gente alimenta-se aqui. O que sobra, a gente troca por algum alimento. Essa vaquinha é a nossa fonte de renda. Aí o mestre ouviu a conversa, o aprendiz ficou triste. Aí olhou assim para o mestre e disse: mestre, a gente não pode fazer nada para ajudar essa família. Aí o mestre disse: você quer realmente ajudar essa família? Quero sim. Quando foi de noite, terminou a janta, todo mundo foi dormir, o mestre disse: meu discípulo, leve essa vacazinha dessa família ao precipício e mate. Aí o aprendiz disse: o que é isso, mestre? Essa família não tem nem o que comer. Se a gente matar essa vaca, você não quer ajudar? Quando for de manhãzinha cedo, vai, rebola essa vaca no precipício e mata. E assim o aprendiz fez. Só, meus irmãos, que eles foram-se embora, consciência pesada, muitos anos se passaram. Ele abandonou o mestre. Não, mestre, desde aquele tempo que você mandou matar aquela vaca, eu estou indignado. E eu vou lá visitar essa família de novo. Quando ele foi se aproximando, irmãos, ele viu que no lugar daquela casinha já estava uma grande fazenda. E ele ficou o coração partido e disse: olha, essa família ficou tão pobre que teve que vender a fazenda. E foi se aproximando, aí um dos criados disse: opa, você deseja o quê? Ele disse: não, tem uma família aqui, um pai, uma mãe, 3 filhos, tudo simples. Aí ele disse: não, eles ainda moram aqui. Ele disse: nossa, o que foi que aconteceu? Aí disse: olha, se você quiser eu vou chamar eles. Aí lá vem o dono da casa, já estava robusto, saudável, estava bem aparentado, bem alimentado, todos os filhos estavam bem alimentados, e o dono da casa conheceu que aquele rapaz esteve lá há muito tempo atrás. Aí de repente o homem disse: homem, o que foi que mudou nessa casa? Ele disse: homem, aquela visita que vocês fizeram na minha casa, a vaca morreu no outro dia, não foi? A gente achava que tudo que a gente podia fazer era dependendo dessa vaca. Mas a gente tinha outros talentos, a gente tinha outras aptidões. Os meus filhos aprenderam a arte de vários trabalhos. E aí veio a prosperidade da nossa casa. Aí a lição é essa: tudo aquilo que lhe torna pequeno, tudo aquilo que você tem uma mesmice no coração, mata essa vaca, rapaz. Veja quantas oportunidades Deus tem, veja quantas coisas maravilhosas você pode fazer. E eu aprendi e disse: que maravilha de aprendizado foi esse. Mas a vaca no coração de Jonas era uma idolatria ferrenha. Ele amava Israel acima de tudo, e nem outra nação podia ser abençoada por Deus. Jonas precisava matar essa vaca. Esse coraçãozinho obstinado, ele precisava vencer, ele precisava urgentemente fazer a vontade de Deus. Se tem uma palavra que define Jonas no capítulo 1, chama-se frustração. Tudo que Jonas quis fazer,
ele não conseguiu. A primeira decisão dele foi tentar fugir de Deus, né? Não é o que diz aí no versículo, a partir do versículo 2 e do versículo 3, ele diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele até tentou, mas ele não conseguiu, né? Irmãos, a grande questão que eu quero entender, que os irmãos acompanhem o raciocínio, é isso: de quem Jonas estava fugindo? Qual era o Deus que tinha se revelado a Jonas? Qual era o Deus que se revela a mim e a você quando Ele manda que a gente faça a sua obra, quando Ele manda que a gente faça a sua vontade? Jonas fugiu de um Deus que fala. Não é o que diz o versículo 1? Veio a palavra do Senhor a Jonas. E Deus falou como? Deus falou de uma maneira direta. Deus disse: Jonas, se levante e vai para Nínive, que eu tenho uma palavra contra aquele povo. Não era uma palavra de bênção não, irmãos. Era uma palavra de juízo. E Deus falou ao coração de Jonas. E Jonas tentou fugir desse Deus que fala. De um Deus que se comunica com ele. Não apenas isso. Como se não bastasse, Jonas tentou fugir de um Deus que pune os pecados. Qual foi o recado que Deus disse a Jonas? Jonas, eu quero que você vá pregar a Nínive, porque o nível de maldade daquele povo chegou. Tudo que eles podiam fazer de ruim já deu, a conta chegou. Agora eles vão pagar o que eles precisam. Quer dizer, Jonas ouviu Deus falar com ele, entendeu a sentença de Deus para aqueles que pecam, para aqueles que desobedecem, e mesmo assim queria desobedecer. Não é uma falta de bom senso, né? Não é uma falta de temor. Deus está dizendo: eu vou punir os pecados de Nínive. Aí Jonas foge da presença de Deus. Quem disse, irmãos, que Deus não ia punir também o pecado de Jonas? Não era um errozinho básico de quem está querendo fugir de Deus? Como se não bastasse. Irmãos, como é que você foge da presença de um Deus onipresente? O que diz o Salmo 139, né? Salmo 39 diz: se eu subir as mais altas nuvens, o Senhor lá está. Se eu armar uma cama lá no mundo dos mortos, lá no abismo mais profundo, o Senhor também lá está. Por quê, meus irmãos? Porque Deus está em todo lugar. Nós não podemos fugir da sua presença. E Jonas sabia disso. Mas o principal motivo de Jonas fugir da presença de Deus, pasmem todos vocês, foi porque Deus era bom. Já pensou? Jonas sabia da ruindade dos ninivitas. Eu já preguei aqui sobre o que eram os ninivitas. Mas Jonas não foi-se embora por causa dos ninivitas. Jonas foi-se embora por causa da bondade de Deus. Deus era tão bom, mas tão bom, que Jonas fez o seguinte raciocínio: peraí, Deus está mandando eu pregar para esse povo. Vai que esse povo se arrependa. Se esse povo se arrepender, Deus não vai punir. E eu quero que Deus puna os ninivitas. Eu quero que Deus destrua os meus inimigos. Eu não quero que Deus salve. Só que a mensagem foi clara: vai, pregue. Os resultados não é da nossa competência. Ô pastor, tanto que eu prego, tanto que eu faço a minha parte, e os resultados não vêm. Deus nunca vai lhe cobrar pelos resultados. Deus vai lhe cobrar pela obediência. Se Ele mandar e você faz, glória a Deus por isso. Se Deus manda e você faz e nada acontece, tudo tem o seu tempo. Jonas sabia que Deus era bom. Jonas sabia que Deus era maravilhoso. Mas mesmo assim ele diz: eu não quero esse Deus maravilhoso para os ninivitas. Eu quero mais que Deus puna. Eu vou ler aqui para vocês, se tiver com a sua Bíblia aberta. Olhem em Jonas capítulo 4, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Jonas fugiu de um Deus que fala, de um Deus que pune, e Jonas tentou fugir de um Deus que era bom demais. Jonas capítulo 4, versículo 2. Olha Jonas falando com Deus. Ele diz: e orou ao Senhor e disse, Jonas falando com Deus: ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Ele diz: por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Aí ele vai dizer: por quê? Porque sabia que és um Deus misericordioso, clemente, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Jonas está dizendo: o Senhor é tão bom
que eu tive que fugir da sua presença. Eu não queria que o Senhor usasse da sua bondade com os ninivitas. Eu não queria que o Senhor perdoasse a maldade daquele povo. Eu fugi porque o Senhor é bom demais. Na ironia, irmãos, quem é que já fugiu de Deus porque Ele é bom? Por isso que os estudiosos chamam Jonas de o homem que preferiu morrer do que obedecer a Deus. É uma frustração, meus irmãos. Ele tentou, mas ele conseguiu fugir da presença de Deus? Não. Ele tentou. É um direito seu, meus irmãos, tentar. Mas é um direito também de Deus empatar os seus projetos, não é verdade? Olha o que diz aí do versículo de número 4. A tentativa frustrante de Jonas. O texto diz assim, olha, mas o Senhor, Jonas fugindo, o que é que Deus fez? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, mas o aliviaram do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. O que ele fazia? Dormia profundamente. Jonas primeiro tenta fugir de Deus, depois ele tenta fugir dos marinheiros, né? Entra no navio, paga a passagem, olha que crente, né? Paga a passagem, está tudo ok. O problema, meu querido, dessa moralidade de Jonas é que ele ainda estava desobedecendo. Pegou o navio e foi-se embora. Mas o que aconteceu em seguida? Deus foi atrás dele, né? Deus foi atrás dele. Irmãos, ele foi-se embora no mar. Mas quem é que fez o mar, né? Quem é que fez o mar? Deus. Para que o navio andasse, precisava de vento. Quem é que manda no vento? Deus também. Irmão, é tolice fugir de um Deus onisciente, onipresente e onipotente, não é? Jonas, ele tentou fugir de Deus, e a primeira lição que Jonas aprendeu nessa fuga, tentando se esconder dos marinheiros, é que Deus revela o seu domínio no mar e no vento. E ainda preservou o navio para que não fosse destruído, não é? O texto diz que Deus mandou uma grande tempestade. Mas por que veio aquela tempestade na vida de Jonas? Por causa da sua desobediência. Mas, irmão, tem tempestade, irmãos, que está na cara, não é? A pessoa se torna obstinado, desobediente, brinca com Deus, brinca com a família, acha que nada vai acontecer. E Deus é soberano, meus irmãos. Ele disciplina o seu povo, Ele nos corrige quando é preciso. E veio a disciplina de Deus sobre Jonas. Há tempestades que é por causa da nossa desobediência. Não está claro aqui? Aí Jonas tem caladinho, escondido, lá, dormia lá no fundo do navio. E o que aconteceu, meus irmãos? Os marinheiros, como eram tementes aos seus deuses, eles fizeram o que estava ao alcance. Quanto à vida espiritual, eles oraram. Que os nossos deuses nos protejam, que os nossos deuses nos livrem. Os pagãos estavam dando uma lição de moral em Jonas. Mas o que Jonas fazia? Dormia. Dormia como? Profundamente. Meus irmãos, quem foge de Deus só desce, né? Só desce. Ele desceu para Tarsis, de Tarsis desceu para Jope, perdão, de Jope desceu para Tarsis. Quando ele estava no navio, desceu para o porão. Quando ele estava no porão, jogaram o homem no mar, desceu um pouco mais baixo. Nas profundezas do mar, foi engolido por um grande peixe. Irmãos, veja o regresso da vida de Jonas. Irmãos, quem desobedece a Deus só desce. Não há avanço para aqueles que desobedecem, não há progresso para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Está claro, não é? Foi descendo e nada podia fazer. Mas aprove a Deus. Apesar de tudo isso, Jonas tentando fugir, ele foi descoberto, né? Chegaram para o dono do navio, o capitão, viu Jonas dormindo e disse: rapaz, como é que você está dormindo numa situação dessa? Nós estamos em área de morrer aqui e você dormindo. Agora eu quero que você ore ao seu Deus, para que a gente saiba por que a gente está passando por isso. E vão lançar sorte. Meus irmãos, o homem estava fugindo, mas Deus tinha encontrado ele de tudo que é jeito. Estava fugindo, mas Deus encontrou pela tempestade, o encontrou pelo capitão, estava fugindo. Aí de repente o capitão diz: olha, eu quero que você venha participar aqui de algo. Lançaram sorte.
Irmãos, e a sorte caiu sobre quem? O que é lançar sorte, irmãos? É saber quem era o culpado. Vocês acreditam, irmão, que o palitinho caiu em Jonas? Para quem estava querendo se esconder, hein? Lançaram sorte para saber por que aquela tempestade estava perseguindo aquele povo. E caiu exatamente onde Jonas estava. Aí o dono do navio disse: que é isso, rapaz? O que está acontecendo? De onde é que você vem? Irmãos, para quem saiu de casa calado, para quem saiu desobedecendo, para quem saiu de casa sem querer dizer nada, agora Deus colocou numa situação que era preciso falar do seu Deus, falar de onde veio. Ele precisava falar da sua missão. Quer dizer, não vale a pena desobedecer, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde Deus nos acha. Mais cedo ou mais tarde Deus nos faz falar da sua grandeza, do seu poder e da sua majestade. Aí Jonas disse: rapaz, eu sou hebreu. Eu creio num Deus que fez o mar, fez o vento, fez a terra. E essa tempestade é por minha causa. É por causa de mim que está acontecendo isso. E tem mais. Eu vou apresentar a vocês a solução. Qual é a solução? A Jonas disse: me rebolo no mar. Me rebolo no mar. Pastor, onde é que está? Eu volto a dizer aqui. Onde é que está a vaca no coração de Jonas? Ele precisava matar, né? Irmão, depois vocês leem o capítulo 1. Não tem uma palavra de arrependimento, percebe? Ele não quer dizer assim: Senhor, perdoe pela minha desobediência, eu estou disponível a voltar a trabalhar para o Senhor. Não tem uma palavra de arrependimento de Jonas. Ele preferia morrer do que obedecer a Deus. É tanto que ele olha para os companheiros de viagem e diz: me mate, me jogue no mar. Você acha que jogar alguém no mar, meus irmãos, é para quê? Para ele sair nadando? Não, meus irmãos. Ninguém joga alguém no mar, em tempestade, para que escape. Todo homem jogado em alto mar é para que morra. E foi isso que ele pediu: joga no mar. Aí os marinheiros disseram assim: peraí, essa tempestade aqui é por causa do seu Deus, não é? E Jonas disse: é. Deus está fazendo isso porque você está desobedecendo. Aí Jonas: correto. Aí você quer que a gente jogue você no mar. E o que o seu Deus vai fazer com nós, rapaz? Não, a gente não vai jogar você no mar, não. Vamos fazer nossa parte aqui, vamos tentar remar, vamos ver se o negócio melhora. Irmãos, mas não tinha jeito, irmãos. Olha, que coisa ruim colocar um desobediente na nossa vida, não é? Que coisa ruim colocar uma pessoa desobediente a Deus dentro da minha casa, dentro da minha vida, na minha convivência. Perceba, irmãos, que a desobediência, ela pode atingir você também. Os pobrezinhos do marinheiro não tinha nada a ver com isso, né? Como é que a história termina? A história termina assim: Jonas, ele insiste dizendo: me joguem no mar. Não tem outro jeito, me joguem. Eles fazem 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, jogam Jonas. Antes de jogarem Jonas, eles fazem assim. Os marinheiros dizem assim: olhem, eles dizem: Senhor, que essa vida, que esse sangue que está sendo lançado agora sobre o mar, a vida de Jonas, não caia sobre nós. E nós iremos fazer votos e iremos fazer sacrifícios ao Senhor. E Deus poupa a vida daqueles marinheiros e eles chegam em paz em Tarsis. Eles começaram orando, os marinheiros, pelos deuses que não existem, né? Eles estavam orando e Deus não respondia. Não existe outro Deus além do nosso. Eles oravam pelos seus deuses no início da tempestade, no início de tudo, e os deuses deles não puderam resolver o problema, não puderam, porque não existiam. Mas na hora que eles oraram ao Deus de Jonas, o Criador dos céus e da terra, Deus respondeu. Quer dizer, por mais que Jonas estivesse desobedecendo, mas contou a sua situação, eles creram no Deus de Jonas, e Deus respondeu à oração dos pagãos. Que coisa extraordinária, não é? O que a gente já está aprendendo aqui, meus irmãos? É que Deus, Ele me usa aonde eu estiver. Glória a Deus. Aonde você estiver, Deus o usa. Interessante, irmãos, que aqui já é o início, né? Jonas não queria pregar e findou ganhando os marinheiros para Jesus. Jonas não quis falar do seu Deus e findou compartilhando a fé do seu Deus para aqueles marinheiros. Todos eles foram guardados. Quando Jonas está no mar, o texto diz que Deus manda um grande peixe. Para quê, meus irmãos? Esse grande peixe.
Esse grande peixe, irmãos, não é uma punição de Deus, é um livramento de Deus. Se Deus deixasse Jonas no mar, ele morreria. Não dá para nadar no mar com a tempestade, não dá. Por mais que a tempestade se acabasse, a vida dele não ia chegar até onde ele saiu, que era Jope. Deus preservou Jonas. Ele fugiu de Deus, Deus encontrou. Fugiu dos marinheiros, os marinheiros o encontraram. Tentou esconder sua missão, teve que falar. Tentou ficar no navio preservando a vida, teve que ser jogado no mar. Aí eu pergunto, vale a pena desobedecer a missão que Deus nos dá? Não, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Quero compartilhar com vocês as lições práticas nessa história. A primeira lição prática para nós é que a misericórdia de Deus é realmente grande na minha vida e na sua. Cuidado, irmãos, para a gente não achar que Deus só é bom com a gente, né? Não, Deus só pode perdoar os meus pecados. Aquele irmão que pecou, disciplina. Que caia fogo do céu e queime. Cuidado, para essa oração não cair sobre você. Jonas queria misericórdia para ele. Por ninivitas, não. Não é uma lição para nós? É misericórdia para mim, é misericórdia para o meu vizinho, é misericórdia para o meu irmão, para aquele que me quer bem, para aquele que não quer. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é misericordioso com todos, comigo, com você também. Segunda verdade prática que a gente aprende nessa história, fugir da presença de Deus só traz prejuízo, para você, para quem está em sua volta. Não é? Jonas desobedeceu, tiveram que jogar todas as cargas do navio no mar. De quem eram aquelas cargas? Do dono do navio. Quer dizer, Jonas desobedecendo estava dando prejuízo aos outros. Desobedecer só traz prejuízo. Terceira lição que a gente aprende nessa história. Cuidado com quem você traz para perto da sua vida. Os marinheiros, eles não sabiam a situação de Jonas. Eles não sabiam. Mas às vezes você sabe que a pessoa tem um linguajar imoral, a pessoa mente, ela conta uma mentira que ela mesma acredita e espalha. Aí você traz uma pessoa dessa para perto de você e você acha que você vai ser abençoado com essa pessoa? Todo desobediente perto de você, ele traz mal. Ô pastor, mas Jesus Cristo não comia com os publicanos, Jesus não era amigo das prostitutas, Jesus não comia com os ladrões, para mudar os ladrões. Sempre que Jesus se aproximou dos pecadores, foi com a verdade que transforma. E nós também, acolonhado com pessoas que não querem conversa com Deus, você não tem essa obrigação não, viu, meu irmão? Por último, Jonas foi resgatado, assim como Jesus também foi. Como? 3 dias e 3 noites Jonas passou no ventre do peixe. Jesus, 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jonas foi resgatado do peixe e Deus salvou a cidade de Nínive. Jesus Cristo foi resgatado da morte e trouxe vida eterna a cada um de nós. Essa noite é culto de ceia, meus irmãos. Lembremos da morte do nosso Senhor. Lembremos da missão que Ele cumpriu na cruz do Calvário. Lembremos que Ele passou 3 dias e 3 noites sepultado e venceu a morte. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que a gente entendesse que enquanto Jonas queria fugir da sua missão, Jesus fez a sua missão com excelência. Nós louvamos a Deus por causa disso. Amém. Vamos dar início à nossa ceia. Em nome de Jesus, quero convidar aqui